Fala, torcida do Vasco da Gama, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco que entra em campo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Pessoal, vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Barbosa. O Vasco encara o Atlético Goianiense hoje, às 9h45 da noite, precisando de uma vitória simples para se classificar na Copa do Brasil. O banho de água fria na escalação será o desfalque de Felipe Coutinho. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e vai ficar fora por cerca de 4 semanas. Com isso, o técnico Rafael Paiva deve ter Payet entre os titulares. O francês teve um bom desempenho no empate com o Bragantino e deve ser a principal referência do Cruz Maltino ao lado de Verratti. A expectativa é de uma escalação sem muitas mudanças em relação à última partida. Após o empate em 1-1 no jogo de ida, quem vencer garante vaga nas quartas da Copa do Brasil. Já um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. Eu já falei que eu sou fã do Payet, né, o Pedrosa? Pô, eu acho o futebol dele tão bonito, eu adoro esses jogadores extremamente inteligentes. Você já tem essa provável escalação para hoje, Sim. Pedrosa? Deve ser o time base aí das últimas partidas dentro da Copa do Brasil, com a adição do Payet, né? O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique voltando de suspensão do Campeonato Brasileiro, vai jogar a Copa do Brasil, Maicon e Léo, na esquerda Lucas Piton, Hugo Moura e o Cocão também voltando ao time, por conta da suspensão. Na direita, o Adson, que para mim é o principal jogador da era Rafael Paiva, tem jogado muita bola, um absurdo. Payet como meia centralizado, mas podendo flutuar também. E o David deve ser o ponto esquerda, já que a gente não tem o Felipe Coutinho nessa partida. Lá na frente, é claro, o Verratti, o principal jogador do Vasco no ano inteiro. Então eu acho que assim, é um time bem montado, claro que existem jogadores que caíram de rendimento, o David é um deles, que começou bem com o Rafael Paiva nos últimos 3, 4 jogos, está muito mal na partida, não tem conseguido nem dar a força física que ele consegue, nem fazer o pivô, muito menos flutuar, enfim, o David caiu de rendimento, precisa voltar à sua forma. E o Matheus Cocão também tem que melhorar em relação ao último jogo dele na Copa do Brasil. De resto, eu acho que é um Vasco que tem Paulo Henrique, Lucas Piton jogando muito, descansados também, isso é muito importante. O Verratti também descansou no primeiro tempo, só jogou 45 minutos. Enfim, é uma equipe que tem totais condições e já falei isso aqui algumas vezes. É obrigação passar do Atlético Goianiense. Eu não sei se você vai discordar de mim, tá? Ô, Venê, eu vou fazer essa pergunta pra você, depois eu quero a opinião do Pedrosa também. Como que se tornaram importantes o Hugo e o Cocão, né? Mas o Cocão muito, e também o Paulo Henrique. E quando um desses 3 personagens não vão bem, geralmente o Vasco não vai bem. Eu não sei se você concorda comigo, ô Pedrosa, em relação a isso. Você concorda comigo, Venê? Olha, faz sentido. Eu não vou discordar de você, não. Porque, Principalmente de a fato... dupla ali, né? O Hugo e o Então, Cocão, né? Exatamente, eu ia mencionar esses dois. Os dois estavam jogando muito bem. Só que quando o Cocão, de fato, caiu de rendimento, justamente no jogo, aconteceu? o Vasco também caiu de rendimento. Então, não vejo motivos de discordar de você. A gente vai ver isso aí nos próximos jogos. Se o Cocão voltar a render e o Vasco voltar a fazer bons jogos, vai fazer sentido. A gente destaca tanto como é importante esse camisa 5, esse camisa 8 no futebol hoje, como a gente sempre fala do Pulgar Só com o que, Flamengo. Fernandinha, eu só sinto falta de um jogador, até comentei isso com o Pedrosa ontem, depois do programa, o JP. Eu não vejo motivos para o treinador do Vasco não utilizar o JP. No último jogo ele começou com o Souza, beleza, uma opção por um jogador mais experiente, o Esforça. Só que durante a partida, em nenhum momento ele colocou o JP, e ele não tem colocado o JP nos 4 últimos jogos, sendo que, quando ele teve um bom rendimento, ele, no caso, o treinador, Sim. foi justamente com quem? Com o apoio da garotada, Leandrinho e o JP, o outro jogador que se machucou. Estrela. O Estrela, exatamente. Então, por que não utilizar esse jogador? Eu até perguntei pro Pedrosa como que é o comportamento do JP. O Pedrosa mencionou. normal que é um cara super tem profissional. resposta pra isso? Então, Eu não acho vejo um erro motivos grave, isso. tá? Eu acho um erro grave. Por exemplo, na última partida, ele coloca o Souza junto com o Sforza. Ou seja, o JP não era nem opção, sendo que a posição de segundo volante é a melhor posição do JP. E aí, no segundo tempo, ele teve uma oportunidade de tirar o Hugo Moura para botar o Zé Gabriel, que é uma troca que ele vem fazendo
fazendo por serem primeiros volantes. Sim. Só que ele poderia ter mantido o Sforza como primeiro volante e colocado o JP em campo, porque o JP tem mais qualidade no passe, porque o JP é um garoto que pode chegar à frente, como, por exemplo, contra o São Paulo, ele entrou e mudou a partida. O Vasco não só conseguiu a vitória, mas também ampliou o placar. Ele dando assistência, ele participando. Eu também acho um grave erro do Rafael Paiva. Não sei se está acontecendo alguma coisa internamente, mas eu acho muito difícil também, porque o JP, desde a base, sempre foi um garoto 100% focado. É vascaíno, é um cara que treina forte, é um garoto que se dedica Será que não tá muito. cuidando? Mas eu acho Pra errado, talvez não Fernanda. Cuidando? Eu acho, Gente, sabe por quê? eu tô Mas aqui ele pra não fez estimular nenhuma vocês à partida ruim. reflexão. Ele Só nem- Por isso. exemplo, o Me Souza. corrija se eu estiver errado. Ele fez alguma partida ele péssima? fez alguns jogos que ele entrou e não foi tão bem, mas Porque assim, é normal. a irregularidade é normal pro menino. O- E às vezes o pai identificou, poxa, mais 2 partidas que não vai bem, talvez vão zoar o menino, vão falar mal, vão, enfim, vaiar. A gente sabe como funciona, Ele né, preferiu o futebol. colocar o Souza, que tá fora de ritmo, do que colocar o JP. O Souza poderia ter entrado no segundo tempo na vaga do Hugo Moura, como primeiro volante. E o Souza, claramente, tecnicamente, ele é bom jogador, ele foi bem, mas ele não tá mais com aquele ritmo de sempre, até porque é normal, acabou de voltar pro futebol brasileiro, ainda vai se adaptar. Eu não entendo essa falta de opção pro JP, essa falta de oportunidade, principalmente porque ele fez bom jogo. E outra, se a gente for parar e analisar a pressão, esses garotos, eles deram conta do recado num jogo que foi Sim. o jogo mais pressionado de todos, contra o São Paulo aqui, quando a torcida que marcou presença foi pra vaiar, xingar o tempo todo. Sim. É E isso a aí. todo momento a garotada mostrou personalidade. Muito pelo contrário, fizeram um baita jogo, venceram o São Paulo, que é um grande time, por 4-1, né? 4 a 1. Foi 4 a 1. Então, assim, pressão Não, também. eu só causei a reflexão Não, em vocês. justo. Eu não tenho essa informação, nem acho que seja isso. Mas só pra gente tentar pensar, né? Porque como o Lohan entra num jogo em que tava todo mundo na corda bamba, o Tite inclusive, e aí era um jogo do tamanho do jogo contra o Corinthians, em casa, o Lohan vai, acaba com o jogo, joga super bem. E o que acontece, sei lá, 5 jogos depois? A torcida pegou no pé. É natural. Às vezes ele vai dar conta de um jogo grandão e é natural o menino ficar irregular e em algum momento... Mas a questão é que Eu não sei, eu o pensei Flamengo aqui. tem opção de sobra para a posição do Lohan. Não, eu entendo. Hoje em dia. Mas eu digo O assim, Vasco às não. vezes, por exemplo, como o Flamengo quis proteger o Lohan, em algum momento, Claro, talvez claro. o Rafa possa ter E pra tentado ser sincero, as protegê-lo, opções para a vaga do Lohan estão dando certo. As opções para a vaga do JP, Não não, estão. nem tanto. O Entende? Hugo Moura e o Cocão, como você falou, eles são termômetros essenciais para o Vasco, Fernanda, porque eles combatem, eles dão intensidade, eles protegem a área do Vasco, que foi um problema durante a temporada inteira. Então, quando um não joga bem, o negócio já fica complicado. Quando os dois jogam mal, como foi contra o Atlético Goianiense, aí você vê a bagunça completa, porque a zaga já tem um nível baixo. Com o Maicon e o Léo, que infelizmente são caras trabalhadores, são caras que se dedicam, mas eles falham com constância. E aí quando você não tem uma proteção de zaga, a gente lembra do que aconteceu contra o Flamengo, do que aconteceu contra o Palmeiras também, entre tantas outras oportunidades. No último jogo, inclusive, o problema do Vasco foi esse. O Hugo Moura estava jogando demais, saiu. O que aconteceu? Logo depois o Vasco tomou o gol. Então, assim, espero também que o Hugo Moura e também o Cocão voltem a jogar a bola que eles jogam, porque o Vasco precisa da intensidade deles. Teve um jogo que o Cocão deu 10 desarmes. Tem time que não faz 10 desarmes no jogo inteiro. Então eu acho que ele é um jogador essencial para voltar ao nível dele. E eu queria, Pedrosa, que você desse mais detalhes sobre essa lesão do Coutinho. Vai ficar muito tempo fora, já tem uma data, o Vasco informou, como Coutinho foi? volta na primeira semana de setembro, Fernanda. Essa é a previsão. É um jogador que já teve essa lesão algumas vezes lá no Catar. Inclusive foi uma lesão que o atrapalhou também na seleção brasileira. O Coutinho não tinha indicativo de lesão, não estava com a minutagem alta em relação ao que era planejado para ele, mas infelizmente ele sentiu esse desconforto no treino e aí teve esse exame, a constatação da lesão. Então, teoricamente, seriam 2, 3 semanas aí parado, mas o Vasco vai preparar ele para na primeira semana de setembro ele estar à disposição novamente. É um jogador que também tem que se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro, muita gente não entende isso, mas o futebol brasileiro é extremamente intenso e ele também tem que melhorar nessa parte física. Vamos falar do meu fogão, encara... É isso aí, torcedor vascaíno. Coutinho fora, né, cara, do Vasco. Fora do, né, por conta de lesão, não fora do Vasco. Agora tem aquela pergunta, será que vai ajudar o Vasco ou vai piorar o Vasco? Porque assim, Coutinho não chegou ainda, né? Coutinho até agora não conseguiu demonstrar aquele futebol que todos esperávamos que ele ia trazer, né? Junto com a sua bagagem, junto com
com o seu nome, que é o Coutinho, né? O marketing, esperávamos mais do Coutinho, né? Então, assim, não vem se destacando. Talvez, eu tô falando talvez, não vá fazer falta para o time do Vasco, essa saída do Coutinho. Até porque, para mim, o Payet tá jogando mais do que ele. O Payet, quando entra, consegue fazer algumas partidas melhores do que o Coutinho, do que quando o Coutinho está em campo. Então, assim, não vai fazer muita falta, né, pessoal? Eu sei que é chato falar isso, né? Um cara que nem o Coutinho, que é ídolo do Vasco, chegou, né, com toda aquela festa, a música tocando e assim, mas realmente o Coutinho não vem jogando um bom futebol, não tem se destacado pelo Vasco. Muitos torcedores falam aí que até mesmo antes do Coutinho entrar em campo, o Vasco estava jogando melhor, né? Vinha jogando melhor as partidas sem o Coutinho do que com o Coutinho. Então, vamos ver como vai ser e pensar também como vai voltar o Coutinho, né, para atuar com a camisa do Vasco. É isso aí, torcedor vascaíno. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Isso faz uma enorme diferença. Desde